Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Bom, dando continuidade ao que a gente iniciou na aula passada, né? A gente viu um pouquinho sobre funções de várias variáveis, sobre curvas de nível, né? Agora a gente vai ver um pouquinho como a gente consegue desenhar gráfico de funções, né? Então, para isso, a gente vai estar pegando um exemplo aqui, que é o f de y igual a x quadrado mais y ao quadrado. E vai ser bem comum, né, algumas vezes, aparecer como sendo z igual a essa função, tá? Porque é nada mais ou menos que a altura, né? Os pontos x, y estão no chão, né? E a altura é dada pelo f de x, y, certo? Então, vamos esboçar o gráfico, né, com relação a essa função, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar as curvas de nível, né? Lembrando que o conjunto de nível é dado pelo seguinte conjunto, né? Que são os pares pertencentes a R2. Como esse conjunto de nível ele é um conjunto do R2, né? Então a gente chama de curva de nível. Tal que f de xy é igual a k, porque é o conjunto das curvas de nível, né? De nível k. Muito bem. Então vamos lá, né? Geralmente, quando a gente vai construir as curvas de nível, né, a gente analisa qual que é o conjunto das curvas ou superfície de nível do nível zero, depois a gente vê o que acontece quando é maior do que zero e quando é menor que zero, né? Salvo raras exceções, né, que a gente vai ter que avaliar em algum ponto diferente ou em algum intervalo diferente desse, tá? Então, por exemplo, para k é igual a zero, a gente vai ter o quê, né? Que o S0 aqui vai ser dado pelo quê, né? Quais são os pontos em que f de xy dá zero? Bom, como f de xy é x quadrado mais y quadrado, a única alternativa que a gente tem é que x e y tem que ser igual a zero. Então, esse conjunto ele é formado somente pelo unitário do zero, zero, tá? Então, aqui, quando a gente tem k maior do que zero, o SK vai ser, como a gente viu na aula passada, né, vai ser formado por circunferências, né, centradas na origem e raio zero, zero, né? Então, fazer uns desenhos aqui, em vez de ficar escrevendo, né? Mas são todas as circunferências, né, centradas na origem e raio, né, raiz de k, né? Então, você pode até colocar, né, que o raio aqui é raiz de k, né? Em que esse cara aqui é o nosso S de k, né? Beleza? E para S, como a gente viu na aula passada também, né? Para k menor do que zero, temos que o SK ele vai ser vazio, né? Porque não tem como, né, ter valores para x quadrado mais y quadrado ser igual a um número negativo. Então, para isso, a gente tem que esse conjunto é vazio. Então, o próximo passo que a gente vai fazer agora reserva, né, isso aqui, tá? O próximo passo que a gente vai fazer agora é escrever quais são as intersecções formadas por essa função com planos especiais, né? E o primeiro plano vai ser o que é a intersecção dessa função, né? Da imagem dessa função, no caso, né? Com o plano XY, né? Que é o plano, que é o chão, né? Ou melhor dizendo, né? A gente vai analisar qual que é a intersecção, né, dessa função com três planos bem especiais. Na verdade, não é a intersecção. O que eu quero dizer, né, com a intersecção da função? Quando eu disse agora há pouco imagem
estava errado. Na verdade, eu vou considerar não somente a imagem, né, mas a função como um todo, tá? O gráfico da função eu quero saber. E eu quero saber qual que é a intersecção do gráfico com esses planos, né? Lembrando que o gráfico da função é formado, né, por pontos x, y, z, né? Onde o nosso z é o f de x, y, certo? Então, eu quero saber qual que é a intersecção desse gráfico, primeiramente com o plano x, y, depois com o plano YZ e depois com o plano XZ. Então vamos começar, né, investigando qual que é a intersecção desse gráfico com o plano XY, tá? Então vamos repetir o verdinho aqui. Então, intersecção, né, com XY, tá? Então, como é que a gente faz, como é que a gente encontra essa intersecção, né? Antes disso, né, por que que é importante a gente encontrar essa intersecção? Porque vai funcionar assim, gente, ó. Essa intersecção nesse plano vai dar uma curva, depois a gente vai calcular a interseção com esse plano, vai dar outra curva, depois a gente vai calcular a intersecção desse plano, desse gráfico com esse plano e vai dar também uma curva. E a gente vai usar as curvas de nível, né, meio que para amarrar esse desenho, né, para a gente ter uma ideia bem clara de como vai ser o gráfico dessa função. Então, vamos lá, né? A primeira coisa que a gente tem é que a gente identificou o z como sendo f de xy, certo? E com relação ao plano xy, o z ele é igual a zero. Então, nesse caso, eu vou ter o quê, né? Que zero é igual a f de xy. Então, a gente tem o quê? Que zero vai ser igual a x quadrado mais y ao quadrado. Bom, novamente, né, isso aqui é a mesma coisa, o conjunto de pontos que satisfaz, conjunto dos pares x, y, né, que vai satisfazer isso daqui é somente o zero, zero, né? Então, os pontos do gráfico que satisfaz essa equação é somente x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero, tá bom? Então, isso daqui é o que a gente chama de traço de f no plano x, y. Então, vamos falar o seguinte, né? Que quando a gente pega a intersecção do gráfico da função por um plano, a gente chama de traço, tá? Então, o traço de f com relação ao plano em questão, né? Nesse caso, o plano foi xy. Agora, vamos analisar com relação ao plano yz. Então, intersecção com relação ao plano yz vai ser o quê, né? Vai ser... Agora a gente tenta fazer uma análise bem parecida com o que a gente fez aqui em cima, né? No caso do plano yz, a variável que... A entrada, melhor dizendo, né, que vai zerar é a x. Então, nesse caso, a gente tem que x é igual a zero. Então, aqui, como a gente tem essa equação aqui de z igual a x quadrado mais y ao quadrado, e nesse plano a gente tem que y é igual a zero, então a gente vai ter o seguinte, né, que z vai ser igual a x quadrado. Então, aqui, o que que a gente tem, né? A gente vai ter que os pontos, eles possuem a forma x... Ah, perdão, aqui é acostumado, né, com o gráfico no x, né, mas aqui é y ao quadrado, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem que x é igual a zero, y e y ao quadrado, né? Então, aqui você pode imaginar que a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter no plano yz uma parábola. E, finalmente,
o que que é o gráfico da função, né, no plano XZ. Então, no plano XZ, interseção com o plano XZ, vai ser o seguinte, né? Então, a mesma coisa, ó, nesse plano aqui, no caso, é XZ. Nesse plano aqui em questão, a coordenada que vai zerar vai ser a coordenada y, né? Então, aqui a gente vai ter que y é igual a zero. E, novamente, né, a gente tem que z é igual a x quadrado mais y quadrado. Então, aqui nesse caso, como a coordenada aqui, nesse caso aqui, quem zerou foi x, aqui quem vai zerar é y, né? Então, a gente vai ter a seguinte equação, né? Que z é igual a x quadrado. Então, aqui a gente tem o plano xz, tá? E teremos também uma parábola, né? Onde o vértice dela está no 0, 0, 0, tá? Muito bem. Então, feito isso, agora vamos tentar juntar todas as informações que a gente tem até agora, né? Então, vou aqui desenhar o nosso espaço. Aqui é x, y e z, tá? E aí, o que que a gente tem, né? A gente tem, com relação ao plano xy, somente o ponto 0, 0. 0, 0, 0, né? Tá? Com relação ao eixo, ao plano YZ, a gente tem uma parábola, né? Então, a gente tem essa parábola aqui. Agora, com relação ao plano XZ, a gente vai ter outra parábola, né? Que é a parábola que vem aqui e vai lá atrás, né? E aí o que que acontece, né? As curvas de nível, elas são o quê, né? São circunferências, né? Centradas aqui no 0, 0, né? Com raio. No caso, eu olho sempre as curvas de nível aqui no plano XY, né? Mas como eu disse na aula passada, você pode imaginar que as curvas de nível são planos, né, que cortam o seu gráfico em determinadas alturas, né? Então aqui seria, por exemplo, né, a sua curva de nível, por exemplo, no nível, sei lá, 1 aqui, né? Supondo que isso aqui tem altura 1. Aqui no nível 2, né? Supondo que isso aqui tem altura 2, né? Então, preenchendo tudo isso, né, a gente nota que no final a gente vai ter o seguinte gráfico, né? Que vai ser o que a gente chama de paraboloide, certo? Muito bem. Aí tem alguns exercícios depois, né, para vocês fazerem, dar uma treinada, né? Mas tentem usar esse roteiro, tá bom? Ok. Então agora a gente vai falar um pouquinho de limites e continuidade, né? Limite e continuidade. Beleza. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: como a gente está tentando ferramentas, né, para definir o limite em dimensões mais altas, então a primeira coisa que a gente precisa é de uma maneira da gente calcular a distância entre dois pontos, né? Como a gente está no Rn, então tem uma maneira muito boa para isso, que é usando norma. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, né? A gente vai pegar um ponto, né, no Rn, que eu vou chamar de x maiúsculo, mas ele é um ponto qualquer, né, que possui n coordenadas, tá?
E vou definir a norma desse ponto da seguinte maneira, né? Como sendo o quadrado de cada coordenada e tiro raiz. Aí, uma dúvida bem honesta, né, que pode surgir nesse momento é o seguinte: olha, mas norma não é para vetor? Como é que você está calculando a norma de um ponto? Aí eu vou falar para você o seguinte: olha, você está coberto de razão. O que eu estou fazendo aqui é um abuso de linguagem medonho, assim, né? Mas não, é que realmente para a gente vai funcionar bem. Eu estou fazendo um abuso de linguagem, mas a gente pode interpretar esse ponto aqui que eu coloquei como sendo um vetor que a origem dele está aqui no ponto 00, né? E o extremo dele está aqui onde é a coordenada mesmo, né? No caso aqui eu estou fazendo em R3, né? E o que eu estou fazendo é o seguinte: quando eu pego a norma, né, desse ponto, desse que eu estou chamando de ponto, né? Na verdade, eu estou pegando esse comprimento aqui desse vetor, tá? Tá certo? E aí, outra coisa. Quando eu calculo, por exemplo, a distância desse ponto aqui com relação a esse outro aqui, que eu vou chamar de x1, tá? Eu estou fazendo. Como é que eu calculo essa distância? Eu faço o seguinte: eu pego a subtração desse ponto com esse outro ponto e calculo a norma. Porque o que, que vai acontecer? Quando eu subtraio um vetor pelo outro, no caso aqui eu estou subtraindo o x pelo x1, é, é como se eu criasse um outro vetor, né? Que sai daqui e chega aqui. E aí eu estou calculando o tamanho desse vetor, que vai ser exatamente, né, a distância entre esses dois pontos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou definir, né, usando esse conceito aqui de vetores e de normas entre vetores, na verdade, norma de pontos, né, que a gente acabou de chamar aqui, vai ser o que, que é uma bola aberta. A gente vai ser o seguinte conjunto, vai ser bola aberta de centro x0 e raio R é o quê? É o conjunto, né, de todos os pontos, né? No caso aqui, estou fazendo de uma maneira mais geral. Então, vai ser de todos os pontos aqui x1 até xn, tá? Pertencentes a Rn, de maneira que aconteça o quê? Então, primeira coisa, eu vou dar um jeito de descer um pouquinho isso aqui. Então, de maneira que aconteça o seguinte, de maneira que a norma de x menos x0 seja menor do que r. Tá? Então, o que, que seria um exemplo, né, tipo, razoável disso? Bom, seria o seguinte, por exemplo, se a gente está aqui no R2, tá? No R2. Então, eu vou pegar, sei lá, o ponto x0 como sendo 1 e 1, né? E o raio eu quero que seja 1. Aí o que que eu vou fazer, né? O que que é a minha bola de centro x0, né? E raio 1, né? Vai ser o conjunto, né, de todos os pontos x, y que estão no R2, de maneira que a norma de x, no caso esse cara que faz o papel do x maiúsculo, né? De x menos x0 é menor do que 1, tá? Ok, então, primeira coisa, o que, que é essa norma de x menos x0? Bom, norma de x menos x0, vamos substituir, né, pelas coordenadas que a gente viu aqui, né? Então, vai ser xy menos o ponto em questão, né, que vai ser 1 e 1, tá? E agora, subtraindo isso daqui, vai ser o seguinte.
Opa, vai ser x menos 1, y menos 1, né? E tiro o módulo. E o que que é o... E tiro norma, né? E o que que é a norma disso? É cada coordenada elevada ao quadrado. Tira a raiz. Isso aqui eu quero que seja menor do que 1. Bom, o que que eu faço agora? Elevo ao quadrado, aí eu vou ter isso daqui menor do que 1. Beleza, e o que que é isso, né? Se eu fosse olhar só isso aqui igual a um R, isso daqui seria a equação de uma circunferência, né? De raio R, tá? Mas aqui eu tenho que essa circunferência, e digo mais, né? Circunferência centrada no ponto 1, 1, né? Então a circunferência ela tá com o centro nesse ponto aqui, 1 e 1, certo? E aí, beleza, aqui eu tenho que ela é menor do que 1, né? Então pode ser, por exemplo, circunferência centrada no 1 de raio meio, de raio 1/3, de raio 1/4, que tá tudo bem, tá? Só não pode ser com raio igual a 1. Se fosse igual a 1, seria essa circunferência aqui, ó, que eu vou colocar em pontilhada aqui. Mas, como vale todas as outras circunferências de raio menor do que 1, então vale o que a gente chama desse disco todo. E esse disco, né, sem a casca, por isso que a gente chama de bola aberta, né? Porque nesse caso, né, a norma que a gente escolheu, ela fornece para a gente esse desenho de uma bola, né, em 2 dimensões. E como é menor do que 1, a gente não considera a casca dela, né? Então, o conjunto, que é a bola de centro 1, 1 e raio 1, vai ser dado por essa figura aqui, tá certo? Ok. Então, beleza, né? Então, aí a gente tem algumas coisas que a gente pode enxergar dependendo da dimensão que você está lidando. No caso, se a gente tivesse na reta, no caso o n, né, em questão fosse igual a 1, né? A gente estaria na reta, né? Então, a bola, por exemplo, de centro x0 e raio r, seria nada mais nada menos que o intervalo. Tá difícil aqui, hein? Seria nada mais nada menos que o intervalo de centro x0 e raio r, né? Então seria x0 menos r para cá e x0 mais r para lá, né? Porque eu estou pegando todo mundo que a distância, né, até x0 é menor do que r, né? E nesse caso aqui da reta, a norma, né, seria o próprio módulo, né? Então, eu estou pegando o conjunto de todos os x, tal que x menos x0 é menor do que r, né? Então, seria todos os pontos, né, compreendidos dentro desse intervalo aberto aqui, tá? Aí, no caso n igual a 2, a gente já fez. E no caso n igual a 3, que é o último que a gente consegue ter visão de algo, né? Seria a seguinte coisa, ó. Se a gente fosse pegar uma bola de centro x0, né? Onde x0 é dado pelos pontos x0, y0 e z0 minúsculos, né? Vamos supor que esse ponto ele se localiza aqui. Então, vou colocar aqui, ó, tipo, vou colocar x0 aqui, y0 aqui e z0 aqui, né? Vamos supor que ele localiza exatamente aqui, ó, gente. E, e a gente sobe. Então, aqui está o nosso ponto x0 em questão. Vou colocar em verde aqui, manter o padrão, né? E o que seria uma bola? O que seria o conjunto formado por uma bola, né? De centro x0 e raio r, né? Seria o seguinte, seria você considerar a esfera, né? De centro x0 e raio r, só que você vai considerar só
o interior dela, né? Todo mundo que está dentro dessa esfera, né? A região, né, que é cercada por essa esfera. E você desprezaria, né, o envoltório dessa esfera, né, a casca dessa esfera, tá? E dessa forma você teria a versão de sua bola aberta, só que em dimensão 3. E você consegue repetir esse mesmo argumento para todas as outras dimensões mais altas. Só que, infelizmente, você perde o recurso visual, né? Porque no máximo que a gente consegue enxergar é objetos em 3 dimensões. Muito bem. Então, isso daí é o quê, né? Isso é uma maneira da gente tentar generalizar a ideia que a gente tem de intervalo na reta para dimensões mais altas. Então, assim como na reta a gente tem a definição de intervalo fechado, que no caso seria somente você acrescentar, né, os pontos aqui dos extremos, né, de maneira que você compreende todo esse intervalo, incluindo os extremos. Na bola, também a gente consegue ter a definição de bola fechada, né? Que é basicamente você considerar a bola aberta, incluso com a casca. Então, assim, tipo, então aqui em dimensão 2 seria esse disco aqui com a casca, e em dimensão 3 seria a bola com esse objeto tridimensional com a casca também, tá? Então, a bola fechada para a gente coloca aqui entre colchetes. Então seria o quê? Novamente olhando isso em Rn, né? Seria o conjunto formado por todos os pontos do Rn, de maneira que a norma de x menos de zero é menor do que E. Bom, e dessa forma você tem as suas bolas fechadas. Beleza. Bom, aí agora eu vou dar algumas definições e alguns exemplos, né? Acho mais fácil copiar as definições, né, e explicar elas, né, do que ter que ficar escrevendo, sabe? Eu acho que, inclusive, a gente vai ganhar tempo com isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, descaradamente, e vou comentando cada definição e cada exemplo, tá? Então, a primeira definição que eu vou pegar vai ser o que que a gente chama de conjunto aberto, né? Então, essa definição aqui, ó. Então, dizemos que D, um subconjunto Rn é aberto, tá? Em cada ponto dentro desse D, se existe uma bola que esse ponto é centro, né? E um raio suficientemente pequeno de maneira que essa bola está dentro do conjunto. Bom, basicamente é isso, gente. Ó. O que é um conjunto aberto dentro do plano? É um conjunto ou dentro de qualquer espaço, né? É um conjunto em que, para cada pontinho que você pega dentro desse conjunto, tem que existir um raio suficientemente pequeno de maneira que essa bola que concentra nesse ponto e esse raio tem que estar completamente contida nesse conjunto, tá? Então, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, esse ponto, né, qualquer raio que eu pegue e qualquer bola que eu considere, ele sempre vai ter pontos dentro e fora, né? Então, se esse conjunto, se esse ponto faz parte desse conjunto, aí esse conjunto já não é aberto, tá certo? Bom, exemplos de conjuntos abertos. Então, um exemplo é esse daqui, ó. Vamos pegar aqui no plano e considerar somente esse conjunto aqui, ó. Conjunto D, formado pelos pontos x, y do plano, tá? De maneira que x é maior do que zero e y é maior do que zero, tá? Então, vai ser o quê? Vai ser esse primeiro quadrante, né? Só que excluindo tanto essa semirreta como essa semirreta. Então, para qualquer ponto que você pegar aqui dentro, por mais próximo que seja aqui dessa semirreta, existe um raio, né? De maneira que a bola com esse centro nesse ponto e esse raio vai estar aqui dentro. Isso é bem fácil da gente ver, na real.
É só você fazer o seguinte, ó, considera um ponto qualquer aqui, ó, x0, y0. Você quer mostrar que de fato existe um raio, né, que você consegue encaixar uma bola aqui dentro. Pega, por exemplo, pega o que é menor entre os dois, né? Tipo, quem que é menor, x0 ou y0, tá? Então, eu vou chamar de K, sei lá, vou chamar de P. P é o mínimo entre x0 e y0. Beleza, pegou o menor deles? Vamos supor que o menor deles é y0. Tá? Então, y0 é esse tamanho aqui. Divide por 2. Tá? Então, o que que acontece? Aí, eu tenho que o raio vai ser esse negocinho aqui. Então, se você pegar essa bola com esse centro, com o centro nesse ponto e esse raio, você já garante que essa bola está aqui dentro. Com isso, você tem que esse conjunto aqui é aberto para qualquer ponto, né? Basta você repetir somente esse raciocínio. Tá bom? Ok. Outra coisa importante da gente verificar é o seguinte, que toda bola aberta também é um conjunto aberto, tá? Tipo, se você pegar qualquer bola aqui, qualquer pontinho que você pegue, você sempre consegue, né, fazer o seguinte, você consegue pegar essa distância aqui, por exemplo, né, dividir por 2, por 2. Deixa eu ver como é que a gente faz isso. Vou mostrar que a bola aberta é um conjunto aberto. Então eu sei o quê? Eu sei que a distância desse ponto com esse ponto é menor que o raio, né? Que o raio todo aqui, né? Então o que que você faz? Você pega essa distância, é, tira do raio todo, tá? Aí vai sobrar só esse pedacinho aqui e divide por 2, tá? Aí você tem que essa bola aqui está completamente contida, tá bom? Isso para qualquer ponto aqui dentro da sua bolinha aberta, tá? Ok. Bom, se eu pegar conjuntos. Existem exemplos de conjuntos que não são abertos? Sim. Tipo, eu quase falei aqui, né? Mas a gente pode, por exemplo, considerar esse conjunto aqui também no plano, ó. Que é o conjunto, eu vou chamar de D. Ele é formado pelos pontos x, y, pertencentes a R2, de maneira que 1 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 4, e 1 é menor ou igual, estritamente menor que y e menor ou igual a 3. Se a gente for fazer um desenho dessa figura, vai ser o seguinte, ó. Pega aqui 1, vamos diminuir a escala aqui, né? Vamos supor que o 1 está aqui, 2, 3, 4. E aqui em cima, 1, 2, 3. Tá? Então, o que está acontecendo? Eu estou pegando o x menor do que vai de 1 até 4, né? Bolinha fechada aqui até aqui. E o y, eu estou pegando bolinha aberta aqui, né? Então, ele vai aqui de 1 até 3, né? E aqui encerra no 3. E aí nisso vai formar, quando eu pego o produto cartesiano entre esses dois intervalos, né? Isso aqui vai fornecer para a gente o seguinte: aqui vai ser pontilhado, aqui fecha e aqui fecha. Então o que acontece? Pontos, por exemplo, da forma 1 sobre y, 1 e y, para y variando de 1 até 4, não estão aqui dentro, né? Porque a gente arrancou fora, né? O ponto e isso é o contrário. Da forma x 1. Porque a gente arrancou, né, fora a altura 1, né?
Mas todos os outros, né, estão tudo aqui dentro, né? Inclusive os extremos também, né? Então aqui você tem que os pontos que estão nessa linha fazem parte, o que estão nessa linha também faz parte, e o que estão nessa linha também faz parte. Menos aqui e todo mundo aqui dentro, né? Só que o que acontece? Esse conjunto ele não é um conjunto aberto, porque, por exemplo, se você pegar esse ponto aqui, que é o ponto de coordenadas 4 e 3, para qualquer raio que você pegue, a bola de centro nesse ponto 4, 3 e qualquer raio, sempre vai ter pontos que estão dentro do conjunto e fora do conjunto, né? E para esse conjunto ser aberto, todos os pontos desse conjunto, existe um raio, né, de maneira que a bola, com ser nesse ponto e esse raio que existe, é tão pequeno conforme você queira, está completamente lá dentro, mas aqui não importa qual raio você pega, né? Sempre vai ter pontos que está dentro e fora. Então, nesse caso, com isso a gente mostra que esse conjunto ele não é aberto, tá? Bom, uma outra definição envolvendo bolas é a definição do conjunto ser limitado. E a gente diz o seguinte: a gente diz que um conjunto ele é limitado. Um minutinho. Ele é limitado. Vou colar aqui a definição, né? A gente diz que o conjunto. Eita! O subconjunto D da reta ele é limitado se existe uma bola. Tá difícil aqui, hein? Se existe uma bola aberta, né? Que contenha. Caso contrário, esse conjunto é ilimitado. Por exemplo, esse exemplo aqui, ele é um exemplo de um conjunto que é limitado. Por quê? Para ele ser limitado, basta ele caber dentro de uma bola, mas você pode, por exemplo, pegar a bola de centro 0, 0, tá? Raio 5, e essa bola aqui, ela vai conter, né? E ela continua aqui, né? Ela vai conter esse conjunto. Então, esse conjunto ele é limitado, tá? Agora, esse exemplo aqui de cima é o exemplo de um conjunto ilimitado, porque não existe nenhuma bola que vai conter esse quadrante aqui todo, né? Porque esse quadrante, ele vai lá para infinito. Certo, pessoal? Ok, né? Então vamos lá, né? Dando seguimento aqui às nossas definições, vamos continuar aqui, né? Com mais uma definição, né? Aqui é a definição do que é um conjunto, o que é ponto interior de um conjunto, né? Então a gente diz que um ponto ele é interior de um conjunto se existe uma bola, né, que está inteiramente contida, né? Então, nada mais nada menos que o seguinte, né? Você tem um conjunto, certo? Você diz que um pontinho é interior se existe um raio, né, de maneira que a bola está inteiramente contida dentro deste conjunto, tá? E você diz que um ponto é exterior se existe um raio, né, de maneira que a bola está inteiramente contida fora do conjunto, né? Ou no complementar do conjunto, digamos assim, tá? Muito bem. Aí, próxima definição. Agora vamos definir o que é um conjunto, o que é um ponto C de fronteira. Então, aqui temos o seguinte. Dizemos que um ponto x0 ele é de fronteira se ele não é nem um ponto interior e nem um ponto exterior, né? Em outras palavras, né? Por exemplo, se você... Vou aproveitar esse desenho aqui, né? Se você pegar este ponto aqui, o que vai acontecer, né? Para qualquer raio que você pegue, sempre vai ter ponto dentro e fora dessa bola, tá? Então, para este ponto, que não é nem um ponto interior nem exterior, ou que para todo raio que você pegue, a bola, né, de centro nesse ponto e o raio em questão, qualquer raio, né, na verdade, né, pode até pegar uma bola menor, existir pontos dentro e fora do conjunto, a gente diz que esse ponto aqui é um ponto de fronteira, tá?
Então é um ponto que nem está dentro nem está fora, né? Que está fronteira, né? A nomenclatura ela é bem assertiva, né? E outra coisa é o seguinte, né? Quando todos os pontos de fronteira de um conjunto pertencem a ele, a gente vai falar que esse conjunto ele é um conjunto fechado, tá? Então vamos lá, ó. Se a gente pegar, por exemplo, aquele exemplo lá de cima, né? Onde a gente pegou que o conjunto ele é o primeiro quadrante, a gente viu que esse conjunto ele é aberto, certo? E todos os pontos dele são pontos interiores, ok? Então esse ponto aqui é um ponto interior, porque se consegue uma bolinha e tal. Ok, aí o que que acontece? Esses pontos aqui que estão neste eixo ou neste eixo, eles vão ser pontos de fronteira, né? Porque toda bola que você pegar com centro nesse ponto, por menor que ela seja, vai ter ponto dentro e fora desse conjunto. Então, esses pontos aqui formados pelos semi-retas, né, por essa semi-reta aqui na direção de x e por essa semi-reta aqui na direção de y, vão ser pontos de fronteira, tá? Agora, se você considerar esse conjunto aqui, onde você está incluindo as semi-retas, aí esse conjunto ele vai ser um conjunto fechado. Por quê? Porque ele tem esses pontos aqui e tem todos os seus pontos de fronteira, tá? Então ele tem os pontos interiores, né, vamos assim dizer, e todos os pontos de fronteira. Bom, muito bem. Agora, com tudo isso, a gente já está preparado para dar a nossa definição de limite, né, para funções de várias variáveis chegando na reta. Bom, vamos lá, né? Copiar aqui a definição. Então, vamos lá. Ó. Aqui a gente diz o seguinte, né? A gente tem uma função, certo? E ela sai de Rn, sai de um domínio de Rn, né? E chega na reta, tá certo? E você quer aplicar o limite com relação a x0. Esse x0 pode ser que ele nem esteja no domínio, tá? Tipo, pode ser que o domínio seja alguma coisa assim, tá? E o x0 ele esteja aqui, né? E pode ser que esse ponto, né, ele nem faça parte do domínio da função, tá bom? Mas faz sentido você aplicar o limite nele, né? A pior das hipóteses é esse limite não existir, mas faz sentido você aplicar limite em qualquer coisa, tá? Então a gente diz, esse aqui é aquela definição que só diz o que, que é o limite quando você já sabe o que é o limite, né? Não é a definição que vai, tipo, não é algo que vai produzir o limite, tá? Na verdade, a gente vai ver como produzir o limite posteriormente. Mas aqui a gente vai ver o seguinte, ó. Então a gente diz que f tem limite como sendo esse valor L, tá? Então lembrando que a função ela sai daqui e chega na reta, né? E aí ela tem valor L, tá? Que é esse ponto aqui, esse valor na reta. Se acontecer o quê, né? Se dado um epsilon maior do que zero real, existe um delta, de maneira que o quê? De maneira que se você pegar a bola, você vai dar um epsilon. Então o epsilon ele vai fazer o quê? O epsilon ele vai dar para você o raio da bola de centro zero, de centro L, né? E raio R, né? Obviamente. Então aqui tá meio ruim de enxergar, né? Vou descer aqui para baixo. Descer um pouquinho. Descer para baixo também é um pleonasmo, né? Também não ficou muito bonito. Mas a gente vai descer um pouquinho, né? Então aqui a gente tem
L mais epsilon, e aqui embaixo é L menos epsilon, né? Ou seja, isso aqui ali está escrito com um parênteses, né? Mas depois eu vou trocar isso aqui, né? Mas eu gosto mais de escrever assim para a gente não se confundir com um par ordenado, né? Então, beleza. Aqui você tem esse intervalo aberto, né? Que depois eu vou trocar isso aqui, né? E isso aqui, ó. Bom, então, beleza, né? Se existe um número real delta, tal que para todo x que está na bola de centro x0 e raio delta, né? Dentro do domínio, isso aqui acontece. Então, o que acontece? Ó, eu vou pegar a bola aqui de centro x0 e raio delta, né? Então, dado um epsilon, vai existir um delta, tal que todo mundo que está aqui nessa bola, né, dentro do domínio, vai parar aqui dentro. Tá? Então, todo mundo que está aqui vai ser levado aqui para dentro. Tá? E aí, o que acontece? Se eu der um epsilon menor, vai existir um outro raio, possivelmente menor. Tá? De maneira que todo mundo que é pego aqui dentro vai cair aqui. Tá? Então, dessa forma, né, você vai diminuindo aqui, mas vai existir pontos cada vez mais próximos do x0 que vai cair aqui dentro. Então, esse que é o nosso processo de limite. Tá? Muito bem. Aí tem uma outra forma também da gente escrever, né, que é como eu coloquei aqui, né, em outras palavras, existe uma bola, né, aberta e o intervalo, né? Bom, já coloquei notação de intervalo aqui, já expliquei, né, que vai ficando cada vez mais próximo, né? Então, isso daqui funciona, né? Que é basicamente o que eu expressei aqui no desenho, tá? Bom, eu acho que é bem mais fácil a gente entender esse conceito quando a gente pega um exemplo, né? Então, vamos fazer isso, né? Vamos pegar um exemplo aqui e vamos usar a definição, tá? Esse é o tipo de coisa que a gente não costuma fazer muito assim no curso de cálculo, né? Então isso aqui é para a gente aprender, né? De onde vem esse conceito de limite. Uma vez que a gente aprendeu, né? Mais ou menos como é que funciona. Quando a gente for calcular limite para outros exemplos, vai ser mais por outros métodos, né? E já vão ser propriedades, né? Mas é muito importante, né? Sempre a gente saber a origem, né? Das coisas, né? Dos conceitos, né? Bom, então vamos lá. Aqui a gente vai pegar esse exemplo, né? E a gente vai pegar uma função onde o domínio dela vai ser o R2 como um todo, chegando na reta, que é a nossa velha de guerra aí, né? A nossa função f de xy, que é igual a x quadrado mais y ao quadrado. E aí vamos fazer algumas abreviações, né? Vamos chamar de x maiúsculo como sendo par xy e de x0 como sendo o ponto 00. E a gente quer mostrar o quê? Que limite de x tendendo a x0 de f de xy é igual a zero. Ou seja, você também pode escrever dessa maneira, ó. Tipo, deixa eu puxar isso aqui para o outro lado aqui. Vai ser mais comum aparecer assim, ó, limite de xy tendendo a 00. Aí que a gente já coloca a nossa função explicitamente, né? X quadrado mais y quadrado é igual a zero. Tá? Muito bem. Aí o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer o seguinte: a gente primeiro vai trabalhar com o que tem epsilon, né? Porque primeiro você dá epsilon e depois você tenta obter um delta que vai depender desse epsilon. Então o segredo é buscar essa dependência, né?
Então, primeiro a gente começa trabalhando no epsilon. Como é que a gente trabalha no epsilon? Bom, você vai começar escrevendo isso daqui, ó. Primeiro você quer que o f de x menos o limite seja menor do que epsilon, certo? Então, você vai escrever isso aqui, né? Então, você vai escrever o que que é o f de x, o que que é o seu limite em questão, né? E o seu epsilon, tá? Ok. Aí, o que que a gente vai fazer agora? Vamos esquecer do epsilon um pouquinho e vamos trabalhar somente com esse módulo aqui, tá? Então, beleza. Trabalhando um pouquinho com esse módulo, a gente vai ter o seguinte, x² mais y², e aqui você pode esquecer do zero também, certo? Aí a gente tem o quê, né? Que isso daqui é a mesma coisa que norma de xy elevado ao quadrado, tá? Porque a norma, o que que é? A norma de xy é o quê? É x² mais y², tira a raiz, tá? Então isso aqui é a mesma coisa que norma de xy², que é a mesma coisa que norma de x maiúsculo, tá? Então a primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte, né? Que norma, aí você pode fazer o seguinte, ó. Então, isso é a mesma coisa de norma de x menos 0,0, tá? Que não vai interferir em nada, elevado ao quadrado, que é igual a norma de x ao quadrado, que é igual a f de x, y, ou f de x maiúsculo, né? F de x maiúsculo menos 0, tá? E o que mais que você tem? Você tem que isso daqui é menor do que epsilon, né? Tá? Então, essa é a relação, né? A gente parte aqui do epsilon, parte da onde chega a função e tenta buscar uma relação com o domínio dela, né? Com de onde sai, porque aí o que que acontece? Aí você vai ter que x menos o ponto 0,0 ou ponto x0, né? Melhor dizendo, vai ser menor do que epsilon, né? Aqui quadrado. Então, quando você tira a raiz quadrada dessa desigualdade, como você está lidando somente com números positivos, não vai alterar em nada, né? Não vai alterar a desigualdade, assim, dizendo, né? Então, retirando a raiz quadrada, você vai ter que isso aqui é menor que raiz quadrada de epsilon, certo? Então, o que que isso significa, né? Significa que a gente pode considerar o delta como sendo um número, né, que vai ser maior do que zero e menor ou igual à raiz de epsilon, tá? Ou seja, todo mundo que você pegar na bola de centro x0 e raio delta vai ter que cair naquilo ali. Será que isso vale mesmo? Bom, vamos lá, né? O que que significa você pegar um número um elemento que está aqui dentro, né? O que que significa pegar um x aqui dentro, né? Um x que está nessa bola, né? Um x maiúsculo que está nessa bola. Significa o seguinte, né? Que a norma de x menos x0 é menor do que delta, tá? Ok, o que que significa a norma ser menor do que delta? Significa o seguinte, significa que o que que é esse x e esse negócio aqui, né? Aí você faz o oposto, né? Bom, x é tipo é, x, y, né? Que é menor, menos, 0,0, norma, que é menor que delta, que é menor ou igual que isso daqui, né? Então, você leva tudo ao quadrado de novo, né? E aí você tem o seguinte, né? Quando você leva o quadrado,
menor que delta quadrado, que é menor ou igual que epsilon, né? E isso aqui o que que é? É norma elevado ao quadrado, né? E norma elevado ao quadrado é x quadrado mais y quadrado, que é menor que epsilon, né, em módulo, né? Porque tudo vai ser positivo, então tanto faz se botar módulo ou não, né? Então, o resumo da ópera aqui é o seguinte, gente, ó, que como eu fiz o negócio de trás para frente, eu peguei o epsilon e condicionei o delta até essa relação, então, claramente, né, quem que eu pegar, qualquer elemento que eu pegar nessa bola vai ter que satisfazer isso aqui, né? Então, vai ser menor que epsilon, certo? Então, por mais estranho que possa parecer, você tem um processo aqui de aproximação, né? Que conforme você vai chegando perto aqui do seu zero zero, né? Vai chegando cada vez mais próximo aqui do zero zero, você vai chegando cada vez mais próximo do zero aqui também, né? Então, todo mundo aqui vai ser levado, né? Todo mundo que está aqui, vou colocar aqui, esse aqui, raio, raiz de um delta, né, que é menor que raiz de epsilon, né? Então todo mundo que está aqui vai ser levado aqui para dentro, né? E conforme você diminui aqui na razão para coisas que são menores que raiz, né, desse número que você escolheu aqui, e faz com que caia lá dentro, tá? Bom, tipo, nem tudo tá perdido, viu, gente? Essa definição complicada aqui dá um jeito mais ou menos simples, né, da gente descobrir quando que um ponto não é limite, tá? Então, para começar, né, o que que significa dizer, né? O que que significa? Vou colocar uma pergunta aqui já com uma resposta, e é a seguinte, ó. A pergunta é a seguinte, né? O que que significa dizer que a função não tem limite L em torno de x0? Bom, a resposta é você negar aquilo que a gente propôs ali em cima, né? Existe pelo menos um número real delta, de tal forma que toda bola aberta de centro x0 e raio delta existem pontos que caem fora lá do seu intervalo, né? Ou seja, você está aqui com seu ponto x0, tá? E para qualquer bola, para qualquer raio que você pegue aqui, para qualquer bola que você pegue, quando você olha aqui em torno do limite, o que que significa? Ó, existe pelo menos, né, um raio. Porque lá a gente falava o quê? Ó, que para todo delta, né, existe um epsilon, né, tal, que todo mundo é levado aqui dentro. Agora, se existir um epsilon de maneira que para toda bola que você pegue, por exemplo, você pegou essa primeira bola aqui, existe ponto que é levado lá fora. Você pegou outra bola, você pegou outro raio menor, mas existe outro ponto que está aqui fora, tá? E assim por diante. Se existe um epsilon de maneira que para qualquer bola que você pegue, o negócio tem ponto que cai fora, então esse L ele não é limite para x tendendo a x0, né? X maiúsculo tendendo a x0 maiúsculo, tá? Então com isso a gente tem um critériozinho, né? Que é o seguinte, é, olha só que interessante aqui, ó. Vamos pegar essa função aqui, ó. A função é, vamos pegar aqui, ó. Esse limite aqui, ó. Vamos mostrar que esse limite aqui ele não existe, tá? Como é que a gente faz isso? Bom, vamos supor que ele existe, né? Se ele existe, vamos supor que ele dá L, né? Então, suponha que L seja o limite.
E aí, qual que é a malandragem? É a seguinte, você vai... Você tem o domínio aqui, né? Que vai ser o plano. Está no plano, né? E aí você tem o quê? Que o seu limite ele está tendendo ao ponto 00, aqui na origem, tá? E aí você pode fazer alguns testes, né? O primeiro teste é o seguinte, vamos ver o que acontece com pontos que estão na reta y igual a zero, né? Ou seja, a gente está olhando isso aqui, ó. Tá? Essa aqui é a reta y igual a zero. E depois vamos olhar, né, o que acontece com pontos que estão na reta x igual a zero, tá? Bom, quando a gente pega y igual a zero, o que acontece? Quando a gente substitui aqui nessa razão, a gente vai ter o seguinte, né? Tipo, a gente vai ter aqui x, né? Menos zero, dividido por x mais zero. Isso daqui vai dar 1. Então, o que significa? Que todo mundo que está nessa reta azul vai ter valor 1, né? Pela função aqui, né? Isso aqui é o nosso f de xy. Tá? E agora, o que acontece quando x é igual a zero? Quando x é igual a zero, a gente vai ter o seguinte, vai ter 0 menos y dividido por 0 mais y. Então, isso aqui dá menos 1. Então, todo mundo que está aqui na reta x igual a zero tem valor 1. Então, o que acontece? Para qualquer raio delta que você pegue e você considere essa bola, sempre vai ter pontos aqui em que a sua função vai dar menos 1 e pontos aqui em que sua função dá 1, por menor que seja esse raio, tá? Então, para você mostrar que o limite não existe num certo ponto, se você exibir, como a gente chama de dois caminhos, onde para qualquer ponto desses caminhos dão valores diferentes a f, aí você mostra que o limite não existe nesse ponto. Tá? Mais um exemplo bem rapidinho. Considere agora esse exemplo aqui. Ó. Mostrar que esse limite aqui não existe. Ó. Limite de xy tendendo a 0, 0, tá? De xy x quadrado mais y ao quadrado. Tá? Aí vamos tentar repetir o mesmo raciocínio, né? Olha, será que nesses eixos aqui vai dar certo? Bom, vamos pegar aqui, ó. Aqui é a reta, aqui é a reta y igual a zero. E novamente aqui é a reta x igual a zero. Tá? Na reta y igual a zero, o que acontece? Você vai zerar aqui em cima, né? Então, vai dar zero, né? Tipo, vai dar x vezes zero. Aqui embaixo vai dar x quadrado mais zero, que vai dar zero, né? Então, todos os valores dessa reta possuem f de xy igual a zero. Bom, e nessa outra reta aqui? Bom, vai dar zero, y, né? 0 mais y ao quadrado, que dá zero. Eita! Não deu certo, porque deu igual, mas... E se a gente conseguir um outro caminho, né? Por exemplo, pegar uma outra reta ou qualquer coisa, na verdade, qualquer coisa, qualquer caminho, né, qualquer linha que chegue aqui no limite em questão, no ponto em questão que você está atendendo o limite, esse caso aqui é o 0, 0, já está excelente. Então, que tal a gente experimentar usar esse daqui, ó, essa reta aqui que é y igual a x, né? Ou seja, os pontos aqui, todos eles, têm cara xx. O que acontece? Bom, dá uma olhada, né? Nesse caso aqui, eu vou ter x quadrado mais x quadrado. Então, eu vou ter x quadrado, 2x quadrado. Corte x quadrado por x quadrado, meio. Olha só, todos os pontos que estão nessa reta laranja dá meio. Então, dessa forma,
Se eu chegando perto aqui do zero zero, por um, eu tenho dois caminhos que vai dar zero, mas eu tenho um outro caminho que vai estar diferente. Então, por mais que eu diminua essa bola aqui, um centro em zero zero, vai ter ponto, sempre vai ter pontos que vão dar valores diferentes. Tá? Então, nisso você tem e, valores diferentes no seguinte sentido, né? Porque, por exemplo, se eu pegar, tipo, eu quero mostrar que o limite não existe, né? Então, conforme eu diminuir a bola, todo mundo tem que ir para o mesmo lugar, né? Todo mundo tem que ir pro L, né? E a bem da verdade, né? Funcionaria assim, né? Você quer botar um L aqui, e aí você quer mostrar que tem um raio aqui que não funciona, tá? Mas aí, como é que seria, o que seria interessante desse raio aí, né? Esse raio aqui é o seguinte, você pode, por exemplo, só fazer direitinho aqui o negócio, uma vez, mas a via de regra é isso, sabe? Tipo, mas o que está acontecendo aqui, secretamente, é isso aqui, ó. Você quer mostrar que o limite não existe, né? Que você tem um L aqui que não existe o limite, tá? Então, o que está acontecendo? Você está pegando um epsilon, certo? Então, aqui é L mais epsilon e L menos epsilon. E aí você quer mostrar que para qualquer bola vai ter pontos que está fora, tá? E como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz da seguinte maneira, né? É, você pega, por exemplo, epsilon. Deixa eu pegar um epsilon interessante aqui. Pega epsilon, eu quero que caia hora, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, eu quero que caia fora, né? Então, por exemplo, eu pegando aqui f de xx, isso menos L, isso aqui vai dar meio menos L. E, por exemplo, o outro eu tenho f de x0 menos L, isso daqui vai dar zero menos L, né? Então, beleza, gente. Por que que eu fiz isso? Porque aqui é o seguinte, ó. Eu tenho que um dar meio, né? E eu quero que seja uma epsilon, tal, piriri, poró, esse rascunho todo, né? Então, imagina o seguinte, que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou apagar esse lado de cá. Ah, eu vou colocar a seguinte coisa, ó. Suponha que eu tenho aqui L. Vou apagar tudo. Vou apagar tudo aqui. Ó, aqui eu tenho L, tá? E eu tenho L mais meio e L menos meio. Bom, muito bem. Aí o que que acontece, ó? Ahn, agora eu vou pegar epsilon como sendo essa medida aqui dividido por 2. Essa medida aqui dividido por 2, tá? Então, eu vou pegar o epsilon, tipo, esse tamanho aqui, tá? Então, esse aqui vai ser L mais epsilon, e esse aqui vai ser L menos epsilon. Aí, o que que acontece, gente? O que acontece é o seguinte, que se eu pegar o epsilon, por exemplo, desse tamanho, para qualquer elemento que eu pegue aqui no eixo... Beleza, aqui tudo bem, né? Aqui, como está indo para zero, aqui embaixo, tanto no eixo azul quanto no amarelo, tipo, todos eles dão zero, né? Então, todos eles vão ser levados aqui perto do limite, né? Tipo, mas
Quando eu pego, por exemplo, pontos aqui na laranja, sempre vai dar meio, né? Meio menos L, meio menos L. Então sempre vai ser maior do que o epsilon, né? Então sempre vai estar caindo fora, tá? Sempre, tipo, todo mundo que está no laranja, ninguém vai cair aqui dentro. Ninguém vai cair aqui dentro, tá? Todo mundo vai cair fora. Tipo, todo mundo vai cair aqui, por exemplo, né? Vai cair fora desse intervalo. Por quê? Porque eu estou pegando o intervalo menor do que esse valor aqui, né? Tá? Então, bem dizer, é isso que está acontecendo, né? Tipo, basta eu pegar, ver que valor que é esse, né? E pegar um epsilon que seja menor, né? Tipo, por exemplo, metade desse valor. Então, que acontece? Como esse cara aqui é maior, então em módulo ou ele está aqui em cima ou ele está aqui embaixo, né? Então todo mundo do laranja vai ser mandado ou nesse ponto ou nesse ponto, tá? Então, o que acontece é justamente o contrário do que a gente gostaria que o limite acontecesse, né? E conforme eu diminuo o epsilon, né? Existe uma maneira de eu diminuir, existe um delta, né? De maneira que quando eu diminuo a bola aqui, vai cair dentro, né? Mas aqui cai fora, tá? Mas via de regra é o seguinte: você tem dois caminhos. Isso aqui é só para justificar, né? Que se você tem dois caminhos que vão até o ponto em questão onde você está querendo que o limite, onde você está aplicando o limite, e esses dois caminhos dão valores constantes que são diferentes, aí já era, sabe? Aí não tem limite, tá? Não existe o limite, tá? E a justificativa é essa. Bom, não se preocupe se entender de cara, porque realmente é um conceito bem abstrato, né? Exige um pouco de tempo, né? De maturar um pouco as ideias, né? Mas, por mais que você não entenda esse conceito agora de início, né? Mas, operacionalmente falando, você conseguindo aplicar esse método, você já aprendeu uma maneira de justificar que o limite não existe naquele ponto em questão, tá? Bom, só para finalizar esse resumo que eu já até esqueci, eu já até não sei por que eu chamo esses vídeos de resumão mais, porque acabam ficando muito longos. Mas no final eu simplesmente comentei, né, que vale também as propriedades operacionais de limites que em geral o pessoal vê no curso de bases A ou no curso de cálculo um comum, assim, padrão, né? E são que é o que você se espera mesmo que acontece quando você está lidando com limite, né? Que é você poder quebrar o limite da soma na soma dos limites, o produto limite no produto dos limites. Também vale para ações, né, desde que faça sentido, né, porque, beleza, né, você está, como está chegando na reta, né, então você tem um número real em cima e embaixo. Vale, o limite preserva a desigualdade, né, então, tipo, é o que a gente chama de monotoxicidade, né. E vale o teorema do sanduíche também, né, para esse tipo de limite, né, que se você tem uma essas limitações aqui com essas três funções e a função f e g, quando você aplica o limite no mesmo ponto, dão o mesmo valor, então você força, né, do meio também ter o mesmo limite, né, quando se aplica no mesmo ponto. Bom, gente, então eu acho que por enquanto é isso. Até a próxima e continue se cuidando sempre, viu? Isso acho que nunca é demais falar.